Cuidado, meus amados, pois as palavras do mal sussurram como veneno, mas Deus está gritando a verdade em sua alma. Meus amados, quero que vocês abram seus ouvidos, abram seus corações e preparem sua alma, pois o que estou prestes a dizer não é para os fracos de coração. Esta mensagem é um fogo enviado do alto, não para entretê-los, não para agradar seus ouvidos, mas para despertar seu espírito. Antes de começar, comente: se quer desmascarar o mal, e se inscreva para mais verdades de Deus. Vivemos em uma era em que a verdade está sob ataque. A justiça é ridicularizada e o mal se esconde à vista de todos, vestido com sorrisos, falando palavras suaves e fingindo ser seu amigo. Mas Deus não é cego. E hoje, pela graça de Deus, venho expor as palavras, as frases venenosas que pessoas malignas proferem. Quando você entende o que deve ouvir, nunca mais será enganado. Veja, o mal nem sempre vem com um rugido. Às vezes, ele sussurra. Às vezes, diz: estou apenas fazendo o que é melhor. Às vezes diz: não seja tão sensível. Às vezes, sorri enquanto planeja sua queda. O mal nem sempre é barulhento, mas é sempre calculista. E a parte mais perigosa é pessoas malignas frequentemente usam palavras de aparência espiritual para justificar sua maldade. Mas Deus vê por trás da máscara. Deus vê por trás de cada pedido de desculpas falso, cada desculpa distorcida, cada elogio enganador. E hoje Deus está lhe dando discernimento não para julgar, mas para proteger seu espírito. Há palavras que carregam veneno. Há frases que vêm de lábios mergulhados em corrupção. Pessoas malignas adoram manipular. Elas adoram confundir. E suas palavras são suas armas. Mas você não está indefeso. Quando Deus está com você, nenhuma arma forjada contra você prosperará, conforme está escrito em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que lhes dou, declara o Senhor. Nem mesmo as armas escondidas, as faladas, aquelas que vêm na forma de bajulação ou falso conforto. Ouçam-me hoje. Pessoas malignas sempre dizem as mesmas coisas. Elas podem mudar o tom, podem trocar de rostos, mas seus corações permanecem os mesmos. E se você prestar atenção, ouvirá o espírito por trás do discurso. Uma das frases favoritas de uma pessoa maligna é esta: eu não quis te machucar. Como essa frase é frequentemente dita com lágrimas que não são verdadeiras. O mal usa essa frase como um punhal mergulhado em mel. Eles te machucam intencionalmente. Eles danificam seu espírito, traem sua confiança e depois vêm com as mesmas palavras cansadas, tentando limpar sua bagunça com insinceridade. Mas Deus não é zombado, como está escrito em Gálatas 6, versículo 7. Não se deixem enganar de Deus, não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Os mesmos lábios que dizem eu não quis, são os mesmos que sussurraram pelas suas costas, os mesmos que manipularam suas emoções. O mal não muda com palavras, ele só muda com verdade e arrependimento. E quando isso está ausente, o pedido de desculpas é uma mentira. Outra frase que pessoas malignas adoram dizer é: você está exagerando.
Essa é mortal. É usada para silenciá-lo, para fazer você duvidar do seu próprio discernimento. Eles te apunhalam e depois dizem que sua dor é culpa sua. Eles te desrespeitam e depois questionam suas emoções. Mas Deus lhe deu discernimento por uma razão. Deus colocou aquele desconforto em sua alma por uma razão. Não o ignore. Quando alguém repetidamente faz você se sentir pequeno, quando alguém sempre faz você questionar a si mesmo, sem nunca se examinar, essa pessoa não vem de Deus. Ela está operando em um espírito de engano, e você deve proteger sua paz dessas vozes. O mal também adora dizer: você é muito sensível. Eles transformam sua compaixão em arma. Aproveitam-se do seu coração perdoador. Distorcem sua bondade em fraqueza. Mas Deus diz que sua sensibilidade não é uma falha, é um dom. Deus lhe deu esse coração para que você pudesse discernir o certo do errado, como está escrito em Hebreus 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Curtiu essa mensagem? Dê um like, comente, fogo e assista até o final para uma revelação incrível. Portanto, não permita que ninguém o envergonhe por ter um coração que sente profundamente. Pessoas malignas querem você entorpecido, querem você confuso, querem você calado. Mas Deus está despertando você. Você não aceitará mais suas palavras como verdade. Você verá o Espírito por trás delas. Você caminhará em força e clareza, porque Deus está abrindo seus olhos. E ouça outra frase: está tudo na sua cabeça. Esse é o hino da manipulação. É o que o mal diz quando quer descartar o dano que causou. É o que diz quando não quer assumir responsabilidade. Mas Deus é um Deus de verdade. E a verdade revela. A verdade não se esconde atrás de manipulações psicológicas. A verdade não foge da responsabilidade. A verdade enfrenta o espelho e muda. Mas o mal nunca quer olhar no espelho. O mal se esconde nas sombras e quer que você duvide da sua própria realidade. Mas Deus está brilhando sua luz sobre cada mentira. Deus está tornando você corajoso novamente. Deus está mostrando quem é verdadeiro e quem é falso. Depois há a frase: você me fez fazer isso. Oh, o diabo dança com essa. É o hino dos abusadores, o cântico dos cruéis. Eles fazem o mal, mas culpam você por isso. Eles te machucam e depois acusam você de provocá-los. Isso não vem de Deus. Isso é manipulação. Isso é o mal coberto de falsa inocência. Mas você não está mais cego. Deus está abrindo seu espírito para reconhecer esse mal quando Ele fala. Quando alguém não consegue assumir responsabilidade, quando alguém sempre culpa você pela própria escuridão, essa pessoa não está andando com Deus. E você deve parar de permitir que ela o arraste para o seu abismo. E que tal esta frase: ninguém mais tem problema comigo, só você. Isso é isolamento. É assim que o mal tenta fazer você questionar a si mesmo como se você fosse o problema. Mas Deus não o chamou para concordar com todos. Deus o chamou para defender o que é certo. E às vezes isso significa estar sozinho. Não deixe o mal isolá-lo. Não deixe a maldade convencê-lo de que seus limites estão errados. Quando você estabelece um limite e alguém tenta rompê-lo,
fazendo você se sentir louco, isso não é amor. Isso é controle. E o controle é uma ferramenta do mal. Mas seu espírito pertence a Deus e você não é controlado por ninguém além dele. Outra frase perigosa que eles usam é: você também não é perfeito. Isso é desvio. Isso não é arrependimento. É a voz de alguém que se recusa a crescer. Pessoas malignas nunca querem falar sobre suas ações. Elas querem mudar de assunto. Querem trazer seu passado para evitar confrontar o delas. Mas Deus não opera na confusão. Deus é um Deus de ordem. Como está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E quando você confronta um erro, você não está atacando. Você está protegendo. Você está falando a verdade. Não deixe ninguém silenciar sua verdade, porque eles estão desconfortáveis. Pessoas malignas odeiam responsabilidade. Mas Deus ama aquele que anda com integridade. Pessoas malignas também adoram dizer: eu disse que estava arrependido. O que mais você quer? Veja, um pedido de desculpas verdadeiro vem com mudança. Um pedido de desculpas verdadeiro vem com quebrantamento, não com atitude. Mas o mal diz desculpe-me, como se fosse uma senha para voltar, sem mudança, sem humildade, apenas com direito. Mas você não deve a ninguém acesso à sua vida se essa pessoa não ganhou sua confiança. Deus não exige que você seja um capacho em nome do perdão. Sim, você perdoa. Sim, você libera a amargura. Mas isso não significa que você deixa uma serpente voltar ao seu jardim. Deus lhe deu esse jardim para proteger, mantenha-o santo. E há esta frase: você nunca encontrará alguém como eu. Essa está enraizada na arrogância. É a voz de alguém que pensa ser sua bênção, quando na verdade é seu teste. Pessoas malignas pensam que são insubstituíveis. Mas Deus é sua única fonte. Deus é quem provê, protege e promove. Ninguém é seu salvador além de Deus. Então, quando alguém fala como se fosse sua tábua de salvação, sua única chance de amor, amizade ou sucesso, fuja. Não perca o final surpreendente. Inscreva-se agora e comente verdade para se conectar com Deus. Isso não é humildade. Isso é controle. Isso é orgulho vestido de charme. Mas Deus eleva os humildes e derruba os orgulhosos, como está escrito em 1 Pedro 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você não precisa do que o prejudica. Você precisa do que o faz crescer. O mal também diz: você mudou. Sim, você mudou. E graças a Deus por isso. Mas quando uma pessoa maligna diz isso, não é um elogio. Eles dizem isso porque você não tolera mais a manipulação deles. Eles dizem isso porque você não se curva mais ao controle deles. Eles dizem isso porque a versão antiga de você, a que eles podiam enganar, se foi. Deus o amadureceu. Deus abriu seus olhos. Você evoluiu. E agora, sua presença os confronta. Sua paz expõe o caos deles. Seus limites desafiam o direito que eles acham que têm. Não recue. Deus está levando você adiante. E as pessoas que não podem ir com você sempre chamarão seu crescimento de problema. Outra frase favorita
Se você realmente se importasse, você faria. Isso é chantagem emocional. Isso é culpa. Isso não é amor. O verdadeiro amor não força, não manipula com culpa, não controla. O verdadeiro amor fala a verdade, respeita, o espaço honra sua alma. Mas o mal tenta distorcer suas emoções, tenta conseguir o que quer, fazendo você se sentir como se estivesse falhando. Mas você não está falhando. Você está crescendo. Você está aprendendo a discernir. Você está aprendendo a andar com Deus em sabedoria. Você não é guiado pela culpa. Você é guiado por Deus. E quando Deus guia, Ele guia em paz, não em pressão. Deixe-me dizer algo mais. Pessoas malignas sempre falam sobre lealdade, mas apenas quando isso as beneficia. Você não é leal, dizem quando você confronta suas mentiras. Você me traiu, dizem quando você finalmente estabelece um limite. Mas lealdade ao mal é deslealdade a Deus. Deus não o chamou para servir à manipulação. Deus não o criou para ser abusado. Deus o criou para andar na verdade. E às vezes, andar na verdade significa se afastar daqueles que se recusam a se arrepender. Não é deslealdade, é libertação. E Deus honra aqueles que honram a verdade. Conclusão. Meu caro ouvinte, digo isso não para torná-lo amargo, mas para torná-lo mais sábio. Porque o mal se esconde no discurso. O mal sabe como distorcer. O mal sabe como falar. Mas quando seu espírito está sintonizado com Deus, você ouvirá o que os outros não percebem. Você verá a serpente por trás do sorriso. Você ouvirá a manipulação por trás do pedido de desculpas. Você sentirá o desconforto em sua alma. E esse desconforto é o aviso sagrado de Deus. Não o ignore, não o descarte, não o espiritualize a disfunção. Quando Deus lhe dá discernimento, não é para julgar, é para proteger. Proteja sua paz, proteja seu coração, proteja seu propósito. E se você foi ferido por esse tipo de voz, deixe-me dizer algo belo. Deus viu tudo. Cada mentira, cada distorção, cada vez que fizeram você se sentir louco por falar a verdade, Deus registrou. E Deus restaurará. Deus vindicará. Deus o elevará no tempo devido. Aqueles que tentaram destruir seu caráter, um dia terão que assistir Deus honrá-lo. Mas você deve permanecer fiel. Não se torne como eles. Não fale as palavras deles. Não carregue a amargura deles. Mantenha seu coração puro. Mantenha suas palavras santas. Deixe Deus lutar suas batalhas. Deixe Deus silenciar suas mentiras. Deixe Deus ser seu defensor. Se essa palavra tocou seu coração, clique em curtir, comente Amém. E fique até o fim do vídeo. Você não precisa se explicar para pessoas que distorcem suas palavras. Você não precisa discutir com pessoas comprometidas em não entendê-lo. Você não precisa se desdobrar para provar sua pureza aos impuros. Você não está aqui para agradar o homem. Você está aqui para honrar a Deus. E quando você anda na verdade, pode perder algumas pessoas, mas ganhará a paz de Deus. Você ganhará clareza. Você ganhará força. E, acima de tudo, ganhará o favor que só Deus pode dar. E agora, amados, que sua alma se incline ainda mais. Pois o que estou dizendo é para aqueles que estão cansados de serem usados, cansados de serem mal entendidos, cansados de carregar feridas infligidas por manipuladores de língua prateada.
Mas eu declaro hoje em nome do Todo-Poderoso, aquele que vê tudo, que ouve os gritos silenciosos do seu coração. Sua dor não passou despercebida por Deus. Suas noites sem dormir, suas mãos trêmulas, seus momentos de dúvida sobre si mesmo, eles nunca foram desperdiçados. Deus viu quando riram pelas suas costas. Deus ouviu as palavras que usaram para virar os outros contra você. E agora Deus está levantando você não para lutar contra eles com a carne, mas para vencê-los no espírito. Quando Deus está trabalhando em sua vida, o inimigo fica barulhento. Não apenas em ações, mas em palavras. E às vezes, o inimigo vem através de pessoas que já foram próximas, através da voz de alguém em quem você confiava, da mão que você ajudou, da alma que você apoiou. É por isso que o discernimento é mais importante agora do que nunca. Você deve treinar seus ouvidos não apenas para ouvir palavras, mas para pesá-las no espírito da verdade. Porque as palavras não são apenas ruído, elas são sementes. E se o mal conseguir plantar as palavras erradas em seu coração, pode gerar confusão, dúvida, medo e paralisia espiritual. Mas quando sua alma está ancorada em Deus, toda mentira murchará antes de dar frutos. Algumas palavras são revestidas de charme, mas carregam o veneno do controle. Elas dizem: sou o único que realmente se importa com você, não por amor, mas para isolá-lo do verdadeiro apoio. Tenha cuidado quando alguém tenta separá-lo da sua fonte de força, da sua família, da sua paz. Isso não é lealdade, é prisão espiritual. Mas aquele que Deus libertou, nenhum manipulador pode acorrentar novamente. Sua alma pertence a Deus e sua liberdade é sagrada. Você não foi feito para ser escravizado por chantagem emocional. Você foi feito para andar ousadamente na verdade, coberto pela presença do Todo-Poderoso. E cuidado com aqueles que constantemente dizem: confie em mim, enquanto suas ações gritam traição. Deus não exige confiança cega. Deus a conquista com fidelidade. Se alguém precisa constantemente exigir sua confiança, examine o porquê. Pessoas malignas usam a confiança como um manto, mas escondem suas intenções por baixo dele. A confiança não é construída em palavras, é construída em consistência, em verdade, em integridade. Quando alguém lhe mostra quem é, acredite. Não apenas com seus olhos, mas com seu espírito. Porque Deus lhe dá olhos que veem além da aparência, ouvidos que ouvem além da bajulação, e um coração que discerne além da emoção. Pessoas malignas sempre buscam reescrever o passado. Elas dizem coisas como: não foi assim que aconteceu. Mesmo quando sua memória arde com clareza, elas tentam redefinir suas experiências, remodelar sua realidade, manipular sua mente até que você comece a questionar o que viu, o que sentiu, o que sabe. Isso não é discordância. Isso é guerra espiritual. O objetivo é desmantelar sua confiança, minar sua verdade, roubar sua voz. Mas eu declaro a você a verdade que Deus revelou em silêncio é mais forte do que as mentiras gritadas em seu rosto. Mantenha-se firme. Quando Deus confirma algo em sua alma, não deixe ninguém editá-lo com sua decepção. E como elas amam encobrir a crueldade com religião. O mal nem sempre fala de forma perversa, muitas vezes soa santo. Cita palavras sagradas, mas vive sem reverência. Prega sobre a luz enquanto caminha nas sombras. Condena os outros enquanto desculpa sua própria podridão.
O mal diz coisas como "Deus me disse", quando na realidade é seu próprio orgulho falando. Cuidado com aqueles que usam o nome de Deus para controlar, envergonhar, manipular. Quer mais mensagens divinas? Inscreva-se, comente 7 e descubra o segredo no final do vídeo. Deus não é o autor da confusão, como está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é uma arma para ser usada contra os outros. No momento em que alguém usa o nome do Todo-Poderoso para silenciar suas perguntas, encerrar seu discernimento ou forçar submissão, essa pessoa não é de Deus. Ela está abusando do que é santo, e Deus não será zombado. Deixe-me dizer isso alto para cada alma ferida. Seus limites não são rebelião. Seu silêncio não é fraqueza. Sua distância não é ódio. Às vezes, a coisa mais santa que você pode fazer é se afastar da mesa onde o mal foi servido com um sorriso. Você não é responsável por curar aqueles que continuam a cortá-lo. Você não é chamado a ser leal à dor. Você é chamado a ser leal a Deus. E às vezes, essa lealdade exige que você se desconecte, se separe e proteja a unção que Deus colocou em sua vida. Porque quando você permite que vozes tóxicas fiquem próximas, elas começam a obscurecer seu chamado. Não permita que a bajulação o torne surdo ao discernimento. Pessoas malignas dirão: "Você é o melhor que já tive", logo após destruí-lo. Elas o elogiam apenas o suficiente para mantê-lo por perto, depois envenenam sua alma quando você está vulnerável. Isso não é amor, é um ciclo de controle. E quando Deus abrir seus olhos, você não deve fechá-los novamente. Às vezes, as pessoas que mais o elogiam são as mesmas que esperam que você nunca as supere. Elas não celebram sua luz. Elas a temem porque seu crescimento expõe sua estagnação. Sua alegria destaca sua amargura e sua fé ofende seu vazio. Mas continue crescendo, continue brilhando, continue subindo, porque o que Deus está fazendo em você não pode ser interrompido pela inveja ou manipulação dos outros. Outra tática sutil do mal é a comparação. Eles dizem: "Outros ficariam gratos pelo que fiz", como se seu comportamento prejudicial fosse algum tipo de favor. O mal tenta fazer você se sentir ingrato por querer paz, desrespeitoso, por querer clareza, desleal, por buscar a verdade. Mas Deus não está na culpa. Deus não motiva com vergonha. Deus atrai com verdade, com convicção, com amor, não com manipulação. Você não está errado por querer respeito. Você não é difícil por esperar honestidade. Você não está quebrado por se recusar a ser manipulado psicologicamente. Isso não é orgulho. Isso é clareza. E a clareza é um dom de Deus. Quando o mal está perdendo o controle, ele sempre tenta reescrever a narrativa. Ele dirá: "Você mudou, você ficou frio." Mas ouça a verdade, é que você ficou sábio. Você parou de responder ao caos. Você começou a proteger sua paz. Você começou a ouvir Deus em vez do barulho. E agora, aqueles que antes o controlavam com palavras estão perdendo acesso. Eles estão perdendo o controle e estão em pânico. Mas deixe-os em pânico. Deixe-os se enfurecerem. Deixe-os chamá-lo de nomes, porque você não está andando pela aprovação deles. Você está andando pela direção de Deus.
E onde Deus guia a paz, segue. Deixe o mundo entendê-lo mal. Deixe as pessoas falarem. Deixe os malignos chamarem você de falso, de arrogante, de distante. Deus vê a verdade. Deus conhece seus motivos. E quando Deus o justifica, você não precisa provar nada a ninguém. As palavras deles podem machucar, mas não podem quebrar o que Deus construiu. A calúnia deles pode ecoar, mas não pode silenciar a verdade. Você não é quem eles dizem que você é. Você é quem Deus declara que você é. E quando Deus declara algo, quando Deus coloca seu selo em uma alma, nenhuma boca no inferno ou na terra pode cancelá-lo. E agora, amados, deixe-me falar diretamente nas câmaras de sua alma. O lugar que ninguém vê, o lugar que só Deus realmente entende. Você sobreviveu a conversas que deixaram hematomas invisíveis. Você suportou a frieza de palavras cuidadosamente elaboradas para minar, humilhar e destruí-lo. Mas ouça-me claramente. O que falaram contra você não o define. O que disseram em segredo não anula o que Deus falou em verdade. Você não é a soma dos julgamentos deles. Você é o reflexo do que Deus está refinando. E o que Deus está fazendo em sua vida é precioso demais para ser poluído pelo veneno de línguas malignas. O mal nem sempre fala para corrigir, mas para controlar. Nem sempre eleva a voz. Às vezes, sussurra com falsa preocupação. Diz: estou dizendo isso para o seu próprio bem. Enquanto planta sementes de dúvida em sua mente, enquanto erode sua confiança, enquanto planta mentiras sobre quem você é e o que você vale. Mas Deus nunca fala para destruir sua identidade. Deus fala para revelar seu destino. E quando Deus corrige, vem com clareza, não com confusão. Quando Deus repreende é para despertar, não para controlar. Há uma diferença sagrada. E se você ouvir atentamente seu espírito, começará a reconhecer a voz do enganador versus a voz do defensor. Você deve se tornar um guardião de seus ouvidos, um protetor de sua paz. Porque nem toda voz merece acesso à sua alma. O mal sempre tentará se disfarçar de sabedoria. Virá envolto em experiência, em tradição, até em bajulação. Mas você deve se perguntar: essa voz me aproxima de Deus ou me leva mais fundo na confusão? Essa palavra me faz sentir convicto ou condenado? Esse conselho está me levando à verdade ou me puxando para o silêncio e a vergonha? Deus não é o autor do caos. Quando algo parece estranho, quando as palavras parecem distorcidas, quando as conversas o deixam inquieto, pare de ignorar esse sentimento. Esse é o aviso de Deus. Esse é o discernimento em ação. Não o ignore. Honre-o. Pessoas malignas são especialistas em memória seletiva. Esquecem seus erros e amplificam os seus. Dizem: eu nunca disse isso quando disseram 10 vezes. Elas reescrevem a história para proteger sua imagem, não para trazer cura. Mas a verdade não precisa de uma história de cobertura. A verdade não exige revisão. E a verdade sempre prevalecerá, mesmo quando enterrada sob o peso da calúnia. Deus a descobrirá. Deus a defenderá. Deus ressuscitará a integridade que outros tentaram assassinar. Não gaste sua energia discutindo com aqueles comprometidos em não entendê-lo. As palavras deles não são sua prisão. Deixe Deus falar em seu nome, e você deve entender algo mais profundo agora. Às vezes, o silêncio é mais poderoso do que falar. Nem todas as batalhas são suas para lutar. O mal
provocará, ele pressionará, ele o atrairá para uma reação. Mas você deve lembrar que seu silêncio, quando ancorado em Deus, não é fraqueza, é sabedoria. Deixe-os falar, deixe-os distorcer, deixe-os gritar, mas mantenha seu espírito firme. Deus não é movido pelo barulho, Deus é movido pela obediência. E quando você escolhe a paz em vez da mesquinhez, quando escolhe o silêncio em vez do caos, quando se afasta em vez de revidar, você não está perdendo. Você está vencendo no reino invisível. Você está preservando sua alma. O mal também tem um padrão. Não fala apenas com manipulação. Ele passa por estágios, começa com charme, passa para o controle, escala para o caos e depois retorna com remorso. Apenas o suficiente para prendê-lo novamente. Eles dizem, eu mudei, mas você sabe que a mudança é superficial. Dizem que as coisas serão diferentes, mas o fruto diz o contrário. Você deve parar de dar chances ilimitadas àqueles que não mostram evidências de transformação. Deus é misericordioso, sim, mas Deus também é sábio. E se Deus está ensinando você a guardar sua paz, não confunda essa lição com culpa. Às vezes, proteger o que Deus lhe deu significa fechar a porta que o mal continua tentando abrir. E ouça esta verdade: você não é difícil de amar. Você não é demais. Você não está quebrado além do reparo. Pessoas malignas sempre farão você sentir que é o problema, porque o conforto delas depende do seu silêncio. Mas seu valor não vem de quão fácil você é de tolerar. Vem de quem o formou. Deus o formou com intenção. Deus moldou sua alma com propósito. Você não é defeituoso por exigir respeito. Você não é egoísta por buscar paz. Você não é arrogante por finalmente se defender. Isso é crescimento. Isso é cura. Isso é obediência ao chamado divino de proteger o que é sagrado. Pare de se desculpar pela distância que Deus está chamando você a manter. Pare de explicar por que você não se envolve mais nos mesmos ciclos tóxicos. Pare de justificar por que escolheu a paz em vez do desempenho. Deus está fazendo algo em você que os outros não entenderão. E está tudo bem, porque não se trata de ser entendido. Trata-se de estar alinhado. Alinhado com a verdade. Alinhado com o propósito. Alinhado com Deus. Deixe-os falar. Deixe-os zombar. Deixe-os rotulá-lo erroneamente. As opiniões deles são temporárias. A mão de Deus em sua vida é eterna. E se você já duvidou do seu valor por causa de como alguém falou com você, deixe essa dúvida ser destruída agora mesmo. As palavras deles não eram verdade. Os insultos deles não eram revelação. As opiniões deles não eram profecia. Você não é quem eles disseram que você era na raiva. Você é quem Deus projetou que você fosse no amor. Nenhum insulto, nenhuma traição, nenhuma manipulação pode apagar o que Deus já escreveu. A voz deles não anula a voz de Deus. E a voz de Deus diz: você é escolhido. Você é protegido. Você está subindo. Você é favorecido. Não por causa deles, mas apesar deles. Esta é a estação da clareza. A névoa está se dissipando. A manipulação está se quebrando. A culpa está se dissolvendo. E o que resta é uma pessoa totalmente submetida à vontade de Deus. Forte, inteira, focada, cheia de uma paz que o mal não pode mais tocar. Você pode ter sido alvo de mentiras, mas agora você é o portador da luz.
Você pode ter sido rotulado por pessoas, mas é definido por Deus. E quando Deus o define, nenhum rótulo pode aderir. Deixe o mal continuar falando. Deixe a decepção continuar se exibindo. Mas você permaneça enraizado, plantado firme na verdade de Deus. As vozes podem tentar ecoar em sua mente, mas o sussurro de Deus é mais alto que todas elas. E seu sussurro fala vida, fala liberdade, fala restauração, fala vitória. Essa é a voz que você segue agora. Essa é a voz que o leva da confusão para o chamado. Essa é a voz que silencia toda mentira. Você não é mais a mesma pessoa que tolerava desrespeito. Você não é mais a mesma alma que se curvava à manipulação. Você está se tornando quem Deus sempre soube que você poderia ser. Sem distrações, inabalável, indiviso. E embora as palavras do mal ainda venham, você não as receberá mais. Você não as absorverá mais. Você as deixará cair no chão, intocadas pelo seu espírito, porque seu espírito agora está sob proteção divina. Este é o seu momento de se erguer, de se afastar de toda voz que o fez questionar sua sanidade, de silenciar toda mentira com sua obediência, de se elevar acima de todo rumor com sua paz, porque a paz é a prova mais alta de que Deus está com você. E quando Deus está com você, até as palavras mais habilidosas do mal perdem seu poder. Elas podem falar, mas seu discurso não pode parar o que Deus começou. O trabalho em você não será desfeito. A verdade em você não será enterrada. A luz em você não será apagada. Você está subindo agora não com amargura, mas com ousadia. Não com vingança, mas com revelação. Não para provar que eles estão errados, mas para provar que Deus está certo. As vozes do mal podem ecoar, mas não perduram. Apenas a voz de Deus permanece. Apenas a verdade de Deus permanece. E você, alma escolhida, está agora andando nessa verdade inabalável, sem medo e firme. E agora, ouça com ouvidos espirituais, porque este momento é sagrado. O que você está ouvindo não é apenas uma coleção de palavras. É um despertar divino. Um chamado de Deus ecoando nas profundezas do seu espírito, lembrando-lhe que você nunca foi criado para viver sob a sombra de vozes enganosas. Você não nasceu para ser controlado por palavras astutas e manipulação espiritual. Deus não soprou vida em você para que você vivesse na prisão das mentiras de outra pessoa. Você é escolhido. Você é chamado. E quando você é chamado por Deus, nenhuma voz maligna pode anular seu destino. O mundo é barulhento com decepção, falsa, humildade e promessas vazias, palavras vestidas de elegância, mas encharcadas de maldade. E o mal não apenas tenta destruí-lo, ele tenta redefini-lo. Ele o olhará nos olhos e dirá: você mudou, tentando fazer você se sentir culpado por crescer. Mas o crescimento em Deus não é traição. O crescimento é obediência. Quando você começa a sentir a ver na verdade, aqueles que estão confortáveis na falsidade sempre o acusarão. Mas deixe-os acusar, porque o crescimento sempre ameaça aqueles que se recusam a evoluir. E o mal sempre se intimida com o espírito que Deus está fortalecendo. Você deve conhecer a diferença entre paz e passividade. O mal lhe dirá que se você realmente quisesse paz, não teria falado. Mas paz sem verdade não é paz.
é silêncio acorrentado pelo medo, e Deus não abençoa o que você finge não ver. Quando seu espírito se agita com algo, quando seu coração dói ao som da injustiça, quando sua alma treme diante da hipocrisia, isso não é você sendo emocional. É o Espírito de Deus alertando você. Preste atenção, porque o mal prospera onde o silêncio vive. Mas quando você começa a falar, quando começa a andar na verdade, quando não tolera mais uma falsa paz, é quando as correntes começam a se quebrar. Haverá aqueles que dirão que você é difícil simplesmente porque se recusa a ser enganado. Eles querem você complacente, quieto, agradável, porque suas perguntas ameaçam o conforto deles. Mas Deus não está chamando você para ser amado. Deus está chamando você para estar alinhado. E às vezes, o alinhamento com Deus o coloca em oposição àqueles que operam em agendas ocultas. Esteja bem com isso. Você não é chamado para sentar em todas as mesas. Você é chamado para sentar aos pés da verdade. E quando a verdade se torna sua base, o falso se torna óbvio. Pessoas malignas são obcecadas por aparências. Elas dirão: você está arruinando minha reputação, quando você as confronta com a verdade. Mas ouça-me, reputação é o que as pessoas pensam sobre você. Integridade é quem você realmente é diante de Deus. E quando você anda na verdade, sua integridade se torna sua armadura. Deixe-os defenderem sua imagem. Você protege sua alma, porque Deus não está olhando para o que é postado. Deus está olhando para o que está escondido. E Deus honrará aqueles que caminham em retidão silenciosa, mesmo quando são caluniados pelas vozes altas da falsidade. Você deve chegar ao lugar onde não precisa mais de um pedido de desculpas para se curar. Você não espera mais por um fechamento para seguir em frente, porque algumas vozes nunca admitirão seus erros. Alguns lábios nunca falarão a verdade, mas você não precisa da permissão deles para ser livre. Deus é seu curador. E quando Deus cura, Ele não apenas remenda a ferida, Ele remove a infecção. Ele restaura seu espírito. Ele revive sua confiança. Ele substitui as mentiras que você acreditou por uma clareza inabalável. Você não precisa que eles admitam. Você só precisa liberar. E quando você faz isso, as correntes caem. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Há uma força santa subindo em você agora. Um poder que nenhuma manipulação pode conter. Você não é mais a mesma pessoa que chorava até dormir por causa das palavras de alguém que nunca honrou seu valor. Você não é mais a mesma alma que questionava seu valor por causa do silêncio de alguém que você apoiou. Você está se tornando a prova de fogo. Não porque nunca entra no fogo, mas porque Deus está refinando você nele. E cada palavra que uma vez o feriu, agora está sendo usada para afiar seu discernimento. Deus está transformando a maldição em clareza. E enquanto o mal fala pela língua, Deus fala a alma. É por isso que sua voz é diferente. Não é alta, mas é pesada. Não bajula, mas transforma. Não manipula, liberta. E, quanto mais você anda com Deus, mais você começa a reconhecer o falso. Quanto mais você habita na presença dele, menos impressionado, você fica com as palavras polidas da decepção. Porque agora, seu espírito está calibrado. Seu discernimento está afiado. Você não ouve apenas com os ouvidos.
você ouve com sabedoria. E a sabedoria não cai em charme. A sabedoria ouve pelo fruto. Você não precisa mais que todos o entendam, porque Deus entende. Você não precisa mais explicar por que se distanciou, porque Deus sabe. E quando Deus sabe, você pode descansar. Você pode liberar. Você pode seguir em frente. Há um poder que vem quando você deixa de se defender e permite que Deus o defenda. Porque quando Deus defende ele, o faz com precisão. Ele o faz em um tempo que humilha os orgulhosos e honra os fiéis. Você pode ter chorado em silêncio, mas suas lágrimas alcançaram o céu. E Deus lembra. Deus retribui. Deus restaura. Deixe o mal dizer o que quiser. Deixe aqueles que se alinham com a escuridão zombar de seu silêncio, questionar sua paz, interpretar mal seu crescimento. Eles não são seus juízes. Deus é. E Deus pesa o coração. Pesa não a performance, não o show, não o discurso, mas o coração. E quando seu coração está certo com Deus, nada formado contra você pode prevalecer. Nenhuma calúnia, nenhuma mentira, nenhuma manipulação pode destruir o que Deus está construindo em você. Deus está construindo em você resiliência. Resiliência espiritual que não pode ser abalada pelo barulho deste mundo. Você passou pelo fogo, mas o fogo não o consumiu. Ele o refinou. Removeu o medo, a culpa, o desejo de agradar as pessoas, a ingenuidade. Agora, você caminha diferente. Você ouve com cuidado. Você se move com oração. E por causa disso, o mal não pode mais prendê-lo como antes. Você não está mais no lugar onde palavras bonitas podem cegá-lo. Agora você testa o espírito. Agora você mede o fruto. Agora você pergunta: essa palavra me aproxima de Deus ou me leva mais fundo na confusão? E essa pergunta sozinha é seu salvaguarda. É seu escudo. É sua espada. Você está armado com a verdade. E a verdade sempre supera a mentira. Então, continue andando. Continue subindo. Continue orando. Deixe-os falar. Mas deixe Deus guiar. Deixe-os distorcer. Mas deixe Deus corrigir. Deixe-os conspirar. Mas deixe Deus proteger. Porque quando Deus é sua âncora, nenhuma tempestade pode arrancá-lo. Quando Deus é sua base, nenhuma voz pode abalá-lo. E quando Deus é sua fonte, você nunca mais dependerá de pessoas para validação. Este é seu momento de maturidade espiritual. Este é seu ponto de virada divino. Você não existe mais para ser moldado por mãos humanas. Você está sendo moldado pela mão de Deus. Você não precisa mais da aprovação deles. Você tem a presença de Deus. E isso, meus amados, é mais do que suficiente. A voz do mal pode continuar sussurrando, mas o rugido da verdade já foi despertado em você. E uma vez que a verdade cria raízes em sua alma, nenhuma mentira pode sobreviver. Deixe sua alma absorver esta verdade. Quando a voz do mal se levanta, não é porque você é fraco. É porque você está subindo. É porque você está se tornando perigoso para a escuridão. O inimigo não ataca o que não representa ameaça. Você não está sob ataque porque está quebrado. Você está sob ataque porque está sendo construído por Deus. E enquanto Deus constrói, Ele também expõe. Ele derruba toda ilusão, toda falsa aliança, toda palavra dita em segredo, com a intenção de ferir. Mas agora, neste momento sagrado,
Deus está lhe dando olhos para ver, ouvidos para ouvir e um espírito para discernir. Não apenas o que é dito, mas o que está escondido por trás das palavras. O mal sempre se envolve em falsa luz. Não vem coberto de sujeira, vem vestido de bondade imitada. Diz coisas como: estou apenas tentando ajudar, quando seu verdadeiro motivo é o controle. Diz: você é o problema, quando suas ações estão enraizadas no orgulho. Faz-se de vítima quando exposto. Grita retidão enquanto pratica desonra. Mas Deus não pode ser zombado. Deus pesa os pensamentos, não apenas o discurso. E quando os pensamentos estão enraizados na inveja, orgulho, amargura ou arrogância, nenhuma palavra de aparência santa pode escondê-los. Deus vê além da superfície. Deus julga de dentro para fora. Você deve aprender isso. Nem tudo que brilha é ouro, e nem toda palavra gentil vem de um coração gentil. Algumas das palavras mais perigosas são ditas em tons suaves, embrulhadas em elogios, mas carregadas de veneno espiritual. E Deus está mostrando a você como reconhecê-las. Porque o que você tolera no discurso se torna o que você absorve no espírito. E quando sua alma absorve palavras tóxicas por tempo suficiente, sua identidade começa a se dobrar sob o peso da decepção. Mas hoje Deus está endireitando seu espírito novamente. Chega de encolher para se encaixar na narrativa deles. Chega de ajustar seu valor para corresponder à manipulação deles. Chega de se curvar às vozes que contradizem o que Deus declarou sobre você. Deixe-me falar claramente agora. Quando o mal quer desarmá-lo, ele ataca sua clareza. Ele quer que você duvide do que sabe, questione o que viu, desconfie de suas próprias memórias. É por isso que ele repete as mesmas frases, manipula com as mesmas falas, encobre-se em confusão. Mas a confusão não vem de Deus. Quando algo parece nebuloso, quando as palavras distorcem a verdade, quando você sai de conversas se sentindo menor, mais culpado, mais inseguro, isso não é correção, é corrosão. E Deus está tirando você disso. Porque sua clareza não é orgulho. Seus limites não são rebelião. Eles são as grades de proteção que Deus lhe deu para proteger seu propósito. Ouça atentamente. O mal frequentemente diz: você é o único que vê assim, para fazer você se sentir isolado. Mas às vezes, ser o único que vê a verdade é a evidência de que Deus os separou. Não deixe a maioria silenciar sua revelação. Deus não fala-se a verdade com base na popularidade. Deus fala a verdade com base na pureza. E se seu coração está alinhado com Deus, mesmo que você esteja sozinho, você nunca está abandonado. A multidão pode escolher o conforto. As massas podem escolher o silêncio. Mas Deus chama seu povo para se levantar para falar e para se separar do que é falso, mesmo que isso custe relacionamentos, reputação ou rotina. Alguns dos males mais perigosos não são aqueles que o atacam diretamente. É o tipo que se apega a você. Diz: estamos juntos nisso. Mas lentamente drena sua força. Drena seu foco. Distrai você com drama. Mantém você preso em teias emocionais que o afastam da quietude de Deus. Mas Deus é ciumento por sua atenção. E qualquer coisa que roube sua atenção de Deus deve ser avaliada.
Não importa quão perto esteja, não importa há quanto tempo esteja com você, não importa quão bem soe, porque quando seu tempo, sua energia, sua paz estão constantemente sendo trocados por caos, você não está andando na ordem divina. Você está sendo espiritualmente roubado. Ouça isso agora com reverência trêmula. Nem toda conexão é um pacto. Algumas pessoas foram enviadas para testar seu discernimento, não para permanecer em seu círculo. E quando o mal continua voltando à sua vida, através de vozes familiares, através de segundas chances, através de manipulação emocional, vestida de remorso, não é um teste de sua bondade. É um teste de sua obediência. Deus não está medindo quanto sofrimento você pode suportar. Deus está observando quanto tempo leva antes que você obedeça à voz que diz: chega. Algumas portas devem se fechar, não por amargura, mas por obediência. E quando Deus diz para se afastar, cada passo que você dá se torna um ato de adoração. Deixe isso se estabelecer em seu coração. Você não é fraco por deixar ir o que continuamente o fere. Você não é ímpio por se recusar a tolerar vozes que zombam de seu chamado. Você não é frio por não explicar mais a si mesmo para pessoas comprometidas em não entendê-lo. O crescimento em Deus, muitas vezes, parece separação de tudo que tenta prendê-lo em ciclos de dúvida, culpa e confusão. E o que parece uma perda aos olhos do homem é frequentemente uma libertação divina aos olhos de Deus. E não se deixe enganar. O mal sempre tentará retornar sob um novo disfarce. Pode dizer: eu mudei, mas o fruto revela a raiz. Não se distraia com discursos. Procure evidências. Onde não há humildade, não há arrependimento. Onde não há mudança, há apenas um ciclo. E os ciclos são quebrados não com pedidos de desculpas, mas com ação. Deus está chamando você para ver além do que é dito e discernir o que é semeado. O que estão plantando em sua vida? Dúvida, drama, medo ou paz? Crescimento e verdade, porque o que você permite que seja plantado, crescerá. E você não pode permitir que o mal crie raízes no jardim que Deus lhe deu para proteger. Chega um ponto em seu caminho com Deus em que a paz se torna sua prioridade. Não porque você está evitando pessoas, mas porque está protegendo seu propósito. E às vezes, proteger seu propósito significa se afastar daqueles que usam suas palavras para prendê-lo na culpa e que quanto fingem se importar. Deixe-os chamar de orgulho. Deixe-os dizer que você mudou. Deixe-os dizer que você se tornou distante. Ouvir a mensagem poderosa de as pessoas malignas sempre dizem essas 7 palavras. Esteja alerta. Foi como acender uma luz em um quarto escuro da minha alma, revelando verdades que muitas vezes preferimos ignorar. No Brasil, onde a convivência calorosa e a confiança nas pessoas são parte da nossa essência cultural, é fácil cairmos nas armadilhas de palavras doces que escondem intenções venenosas. Essa mensagem me fez refletir sobre como as palavras podem ser armas disfarçadas usadas para manipular, controlar ou apagar nossa luz interior. Frases como "eu não quis te machucar" ou "você está exagerando" ressoaram profundamente, porque já as ouvi em momentos de vulnerabilidade quando minha confiança foi traída por aqueles que pareciam amigos.
O que aprendi é que o discernimento espiritual, um dom que Deus nos concede, é nossa maior defesa contra essas vozes. No contexto brasileiro, onde valorizamos laços familiares e comunitários, é tentador ignorar os sinais de alerta para manter a harmonia. Mas a mensagem me ensinou que a verdadeira paz não vem de evitar conflitos, mas de proteger o que é sagrado em nós. Aplicando isso à vida, percebi que devo ouvir meu coração quando ele sente desconforto, porque esse é o Espírito de Deus me alertando. Em um país vibrante como o nosso, onde as emoções são expressas abertamente, seja em uma roda de samba ou em uma conversa na varanda, é essencial aprender a diferenciar amor genuíno de manipulação disfarçada. A mensagem destacou que pessoas malignas usam frases como "está tudo na sua cabeça" para nos fazer duvidar da nossa realidade. Mas Deus nos deu clareza para enxergar além das aparências. Na prática, isso significa estabelecer limites firmes, mesmo que isso cause desconforto inicial. No Brasil, onde muitas vezes evitamos confrontos diretos para não queimar pontes, aprendi que dizer não a vozes tóxicas é um ato de obediência a Deus. Essa reflexão me levou a reavaliar relacionamentos em minha vida. Amizades, colegas de trabalho, até mesmo laços familiares. Quantas vezes aceitei desculpas vazias ou me senti culpado por sentir dor? A mensagem me lembrou que o perdão é divino, mas não significa abrir a porta para mais feridas. Em nossa cultura, onde o perdão é celebrado como um valor cristão, é importante lembrar que perdoar não é o mesmo que tolerar abusos repetidos. Deus nos chama para proteger o jardim da nossa alma, e isso exige coragem, para nos afastarmos de quem insiste em plantar sementes de dúvida e confusão. Outra lição poderosa é que a sensibilidade não é fraqueza, mas um presente. No Brasil, onde a emoção é parte da nossa identidade, pense nas lágrimas durante uma novela ou na paixão de uma torcida. No futebol, ser sensível é muitas vezes mal interpretado, mas Deus nos deu essa capacidade para discernir o certo do errado, para sentir quando algo está fora do lugar. Aplico isso agora ao ouvir com mais atenção não apenas as palavras, mas o espírito por trás delas. Quando alguém diz, "você mudou", com um tom de crítica, vejo agora que é porque estou crescendo, alinhando-me com o propósito de Deus. Em um país onde a comunidade é tudo, essa mensagem me ensinou a escolher com cuidado quem permito entrar no meu círculo. Não se trata de ser frio, mas de ser sábio. Como está escrito em Provérbios 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso é especialmente relevante em nossa cultura, onde a pressão para sermos bons e acolhedores pode nos levar a ignorar sinais de manipulação. Aprendi também que o silêncio, quando guiado por Deus, é uma arma poderosa. Em vez de reagir a provocações ou me defender de acusações injustas, posso confiar que Deus vê a verdade. No Brasil, onde as conversas são animadas e a resposta rápida é valorizada, escolher o silêncio é um ato de força. A mensagem me mostrou que nem toda batalha é minha para lutar, e que às vezes, ao me afastar do caos, estou vencendo no reino espiritual. Isso mudou
como lido com conflitos no trabalho ou em casa, em vez de me desgastar, tentando provar meu valor, entrego a Deus e sigo em paz. A frase "Você nunca encontrará alguém como eu" ecoou como um alerta contra o orgulho disfarçado de charme, algo que vejo muito em dinâmicas sociais brasileiras, onde carisma pode mascarar intenções egoístas. A lição aqui é confiar que Deus é minha fonte, não pessoas. Isso me libertou da necessidade de validação externa, algo que em nossa cultura de redes sociais e busca por aprovação é revolucionário. Por fim, a mensagem me ensinou que crescer em Deus às vezes significa parecer diferente aos olhos dos outros, mas isso é um sinal de alinhamento com a verdade. No Brasil, onde a fé é tão presente, seja nas procissões de Nossa Senhora ou nas orações em família, essa mensagem reforça que nossa lealdade é para com Deus, não para vozes que nos puxam para baixo. Aplico isso agora ao escolher minhas companhias, ao filtrar o que ouço e ao proteger minha paz como um tesouro sagrado. Deus está me moldando para ser inabalável, e isso é uma jornada de liberdade. Se essa mensagem tocou seu coração e acendeu uma chama em sua alma, deixe um like agora mesmo para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa palavra de Deus e inscreva-se no canal para mais mensagens que transformam vidas. Comente abaixo, eu escolho a verdade, e fique até o final, porque há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos caminhar na luz de Deus.